E aí, pessoal, tranquilos? Sejam bem-vindos à aulinha. Estão me escutando direitinho? Uma recomendação, viu, gente? Muito importante. Todo mundo deve colocar o seu nome completo lá no bate-papo. Depois coloca 2 pontos e depois de 2 pontos coloca presente, que é para a presença de hoje, tá? Isso não é uma recomendação só para o professor Jorge, não. É para todas as matérias. Falou? Isso, é isso aí. São maravilhosos, vocês são maravilhosos. Espero que todos estejam bem, todos estejam obedecendo, né, as recomendações mundiais, não é isso? Fazendo as tarefas, tudo que a gente merece, né, gente? Então vamos ao que interessa? Bom, essa aula de hoje não vai ser uma coisa simples, não. Por quê? Porque nós temos os phrasal verbs. Primeiro vamos entender o que é um phrasal verb. Phrasal verb, ou verbo frasal, é um verbo que é acompanhado por uma preposição ou um advérbio à frente. Pode ser um ou mais. Só que quando eu coloco esse advérbio, eu coloco essa preposição, eu mudo o sentido original. Então, vou dar um exemplo. To go é o verbo ir. Agora, se eu falo go in, é entrar. Go out, sair. Go up, subir. Go down, descer. Go away, ir embora. Então, você vê que muda o sentido original. E a nossa tarefa de hoje é uma tarefa que não é fácil. Já vou falando para vocês. Phrasal verbs não é fácil. Eu considero um dos tópicos mais difíceis que nós temos na língua inglesa. Por quê? Porque nós temos que conhecer o sentido da frase para poder colocar, logicamente, né, o phrasal verb correto. Então, sem dúvida, não vou dizer que o professor Jorge saiba todos os phrasal verbs, não sei. Eu confesso que não sei, mas é com o contexto que a gente vai descobrindo, logicamente, sentido. E eu acho que é um fenômeno que não acontece em outro idioma, só na língua inglesa. Tá? Uma coisa curiosa, realmente, que eu falei. Não existe phrasal verb em outro idioma. Não existe. Só na língua inglesa. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar para vocês compartilhando agora. Onde está compartilhar aqui? Deixa eu ver. Aqui. Então, compartilhando. Aí está. Então, o Consolidation One, que eu pedi para vocês fazerem, é para vocês olharem para a seguinte seleção dos phrasal verbs. Claro que nós temos muito mais que isso, né? E simplesmente nós estamos o quê? Selecionando. Então, lá. Take after. Resemble an older relative, ou seja, assemelhar-se ou ter semelhança, né, com um parente mais velho, uma pessoa da família, com alguém que a gente conhece. Take in, é entender. Entender, o vertigração é o sentido de pegar o sentido das coisas, né? Take in, mas que é interessante take in, que nós vamos usar. Make narrower. Make narrower é tornar ou deixar mais curto, encurtar. Né? Take in, deceive, é enganar, lograr. Take in. Take off. Cuidado com esse verbo to take off. Nesse sentido aqui, é o verbo imitar, de uma maneira engraçada, de uma maneira hilárica, né? Certinho? Take off também pode ser no sentido de quê? Decolar, né? Certinho? Não é o caso agora aqui. Take on, no sentido de aceitar uma responsabilidade, aceitar um desafio, aceitar uma ideia. Então, take on. Take out, obter algo oficialmente, né, fornecido ou oficialmente publicado. Take out. Interessante também. Take over, tomar controle, gerenciar, administrar. Você vê que são verbos diferentes. Take two. Tá subindo. Ó, presta atenção. Take two. Gostar instintivamente ou se afeiçoar com alguém, com algo, ou também simpatizar com. Take up. Adotar como hobby. Uma coisa que você normalmente não fazia, que você adota como hobby. Tá?
Take up, que é encurtar, shorten. Olha, interessante esse verbo aqui também, hein? Sinônimo é to take. Para de mandar mensagem, velho! Pois não? E take up é desafiar ou tomar como desafio. Bom, gente, vamos então agora aos nossos exercícios. Agora escolha o phrasal verb para completar as seguintes sentenças usando a forma e o tempo verbal correto. Olhe bem, a forma e o tempo verbal correto. Não é um exercício qualquer, só para aluno de terceiro ano mesmo, né? Então, vamos lá. Ele só adotou, né? Ele só adotou o golfe como passatempo porque o médico dele disse-lhe que ele teria, né, de fazer mais exercício, de exercitar-se mais. E aí, pessoal, qual verbo nós vamos colocar aqui? Primeiro vamos colocar no infinitivo, depois nós vamos colocar na forma do tempo verbal correto. Qual seria dos verbos que nós adotamos lá anteriormente? Qual seria o verbo? Não entendi? Muita munição já dá pra ganhar. Mais alto, gente. Take up, muito bom. Então, como você pode ver, a frase está no passado, não está no passado? Então, qual que é o passado do verbo to take? Took. Então, a resposta vai ser took up. Maravilha? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, aí está no sentido de adotou como hobby ou como passatempo. Então, levanta a mãozinha quem acertou aí. Vamos ver aqui no bate-papo. Todo mundo aí certinho? Tranquilos? Bom, vamos continuar. Quando pela primeira vez eu ouvi o anúncio, eu estava atarefado demais. Estava ocupado demais, cozinhando pontinhos para adequadamente. Então, vamos lá. Para pontinhos adequadamente. O que vocês acham qual o verbo que nós temos aqui? Lembrando que o verbo agora está no infinitivo, então vai ser exatamente como a lista que eu havia feito anteriormente. Nada demais, né? Qual que nós temos aí? Take in. Take in, no sentido de entender, compreender, né? Entender o sentido de. Porque quando pela primeira vez eu ouvi o anúncio, eu estava ocupado demais. Então, eu estava desatento, né? Então, sem dúvida, vai ser take in. To take it in. Lembrando que esse pronome it está no meio entre os dois elementos do phrasal verb. Isso pode acontecer. Tranquilos? Levanta a mão quem acertou aí. Não tá mandando mensagem, cara. Só começar a jogar, velho. Pois não? Alguma dúvida, gente? Pois não? Bom. Não, senhor. Ótimo. A nossa pub é um bar, né? Um public house, que é a abreviatura em inglês de public house. Então, nosso barzinho local, né? Não tem tido o mesmo clima, a mesma atmosfera, desde que ele foi o quê? Por uma das grandes cervejarias. Breweries é cervejarias, que é uma empresa, né, aquela que produz cerveja. Então, olhe bem, desde que foi... Qual o verbo que nós temos aqui, gente? O verbo controlar, gerenciar, administrar. E aí, pessoal? Quem me ajuda? Desde que ele foi administrado, gerenciado ou controlado, né? Aí nós temos o participo passado do verbo to take, que é o verbo to take que nós estamos vendo aqui. Então, resposta qual seria, gente? Turn on. Taken over. Taken over. Take over, se vocês olharem lá, nós temos o sentido de controlar, pegar o controle, gerenciar, administrar. Então, ficou a resposta taken, porque o participo passado do verbo to take é taken, que é a terceira coluna verbal, mais
forma over. Então, taken over. Maravilha? Vai, mano, tô já dado, filho. Letra D de dado. Ele é um mímico ou um imitador maravilhoso. Você deveria ver o modo que ele imita o primeiro-ministro. É hilárico. Olha, gente, fácil essa, hein? Imitar. Imitar. To imitate. To mimic. Né? Então, aqui nós temos o verbo to take, no sentido de imitar. Esse aí não é difícil não, hein? Olha a lista que nós tivemos lá anteriormente. Alguma dúvida aí? Vamos olhar na listinha lá. Imitar. Nós Turn up. imitar aqui. Imitate in amusing or satirical manner, que é take off. Então, muito bem. Take off. Agora a frase. Né? Então, ri o que, pessoal? Takes off. Por que esse takes, esse S? Porque está na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo. Então, só relembrando, gente, colocar o nome de vocês com 2 pontos depois, nome legível completo lá no bate-papo e depois colocar presente depois do nome de vocês, tá? Não se esqueçam desse detalhe, que serve para a presente de vocês. E não é só na minha aula, viu, gente? É na aula de todos os professores a partir de hoje, tá? Uma recomendação dada pela direção e coordenação e o professor agora também. Vamos para a próxima? Então, ficou lá. Takes off. Lembra que to take off também significa decolar. O avião decolou. Então, the airplane took off. Né? Então, é outro sentido. Por isso que o phrasal verb sempre vai ser um fascínio na língua inglesa. Eu acho que é uma das partes mais difíceis que nós temos na língua inglesa é o phrasal verb. Só lembrando que existem até dicionários para phrasal verb. Dicionários, pode até trazer. Né? Claro, vai pedir pelo Amazon, né? E ele chega até você, claro que tem que pagar por isso. Mas nós temos, eu acredito que nós tenhamos também, né, gratuitos pela internet. Com certeza, se você baixar, né, isso, o App Store ou Play Store. Então, vamos para a próxima. A jaqueta cai muito bem em você, em volta, né? Waist significa o quê, pessoal? O que é waist? O que é waist? Cintura. Em volta da cintura, senhor. Mas se o senhor sentir, se o senhor achar que está longa demais, nós podemos facilmente arrumar para que ela seja encurtada ou ela seja diminuída no seu tamanho. Ó, diminuída no seu tamanho. Que nós temos o verbo to take nesse sentido. Alguém me daria aí alguma sugestão? É o participo passado do verbo to take, como phrasal verb. Vamos lá, vamos encontrar lá? Então, opa, eu acredito que nós temos aí a resposta já, né? Take a nap. Ó, dá uma olhadinha aí, take a nap. Shorten. Shorten é o quê? Encurtar, diminuir no tamanho. Né? Reduzir no tamanho. Eu espero que o nosso tempo seja encurtado aí em relação à quarentena para que a gente possa se encontrar de novo cara a cara, face to face, né, pessoal? Mas é um aprendizado. Eu acho que tudo vale como um aprendizado. Ninguém esperava isso, né? Nós estamos aí realmente tendo um bom desafio pela frente, estamos nos adaptando, por isso que eu falo para vocês, sempre lembro com meus vídeos para a gente obedecer as recomendações mundiais, né? Sair às ruas unicamente agora com máscara, não adianta, não tem, que a polícia vai estar vigiando as autoridades, os fiscais. Então, vamos para a próxima. A minha filha não é um bocadinho parecida comigo, né? Então, é uma expressão, my daughter is not a bit like me. Ela se parece, ou ela se assemelha, né? Com o pai dela, no modo que ela age, da maneira que ela age. Então, aqui nós temos o sentido de resemble, parecer, ter aparência de, ou assemelhar-se com. Então, alguém tem uma sugestão para a letra F? Vamos olhar na listinha lá? Olha, a primeirona, hein, gente? Olha lá, ó.
take after. Muito bem, então vamos colocar aqui. Take after her father. Porque está no infinitivo verbo, sem problema nenhum. Né? Então, she seems to take after her father in the way she acts. Ou take after, né? Que o americano fala after, né? Pois não, Enzo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, take after é a resposta que nós temos para a próxima. Letra G. Não o deixe, né? Ó, com a sua sorte ruim, com as suas histórias de azar, de azarado, né? Certinho? A verdade é que ele nunca fez um trabalho, né, em qualquer dia honesto na vida dele. Então, olhe bem, no sentido de... Vamos ver, então, qual o sentido que nós temos ali na letra G, gente? De enganar, lograr, né? Então, não se esqueçam que enganar, lograr, é o verbo to deceive. Então, deceive é take in. Take in. Então, nós vamos ver aqui, então, né? Não o deixe enganar. Então, don't let him take you in. Take you in. Então, esta é a resposta correta para a letra G. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode perguntar à vontade, sem problemas. Quando os nossos parentes, né, se encontraram pela primeira vez, eles, ó, é bom esse parentes no sentido de pessoas da família, pessoas que têm um laço, né? Eles simpatizaram um com o outro imediatamente e eles foram amigos desde então. Então, sentido de simpatizar, gostar um do outro de imediato, né? A partir daquele momento. Então, vamos ver qual que é o verbo que nós temos, phrasal verb. Vamos olhar a listinha aí. O que nós temos aqui? Não é resemble. Opa, achei. Like instinctively. Like é importante lembrar que é gostar, no sentido de simpatizar. Então, qual que é a resposta que nós vamos ter aí, gente? Take to. Só lembrando que a frase exige que nós tenhamos, logicamente, ó, está no passado. Então, took to. Took to. Lembrando que o verbo to take tem um passado irregular, took. Por isso, essa resposta. Nós não podemos colocar no presente, porque você vê que o finalzinho diz que, né, imediatamente eles se tornaram amigos desde então. Então, é uma ideia de passado, took to é a minha resposta para a letra, naturalmente, H. Ok? Vamos para a letra I? Obrigado por aquela explicação de visões de união, né? Ou a ideia de cooperação, né? Union também pode ser sindicato, viu, gente? Então, mas há um ponto a ressaltar, eu gostaria de pontinhos com você, se eu puder. É realmente verdade ou verdadeiro dizer isso? É verdade dizer isso? Bom, então, como você pode ver na letra I, nós temos o sentido de tirar a dúvida, né? Tirar a dúvida ou acabar com a dúvida, no sentido de esclarecer algo que está um pouquinho duvidoso, que está um pouquinho incerto. Então, vamos ver onde nós temos essa possibilidade. Tirar a dúvida, no sentido de... Então, aqui nós temos... Opa! Take in. Make narrower. Make narrower. Apareceu só uma tradução, que é tornar o quê? Mais restrito, tornar menos, vamos dizer assim, menos errado, ou tornar menos obscuro. Mas também pode ser tido de tirar a dúvida, tá? Por isso que nós vamos ficar com essa melhor tradução a seguir, né? Se eu puder. Ou esclarecer algo, naturalmente, de melhor maneira possível, tá? Como você pode ver, phrasal verb vai ser um grande desafio para nós na língua inglesa. Por isso que é bom
a gente comprar um dicionário de phrasal verb ou baixar um dicionário de phrasal verb para a gente melhorar o nosso inglês, né? Sem dúvida nenhuma. E eu vou finalizar depois com phrasal verb para ver se vocês saberiam dizer qual é a tradução. Tá bom? Letra J. Você tem dificuldade de obter a sua cópia do Teachers Weekly? Teachers Weekly né? É uma coisa que você entra para fazer a sua assinatura regular a respeito. Por que não obter uma assinatura regular, né? E certificar-se de receber cada edição, né? Logo que ela for publicada, é uma pergunta que foi feita. Então, lembrando que o nosso phrasal verb, por que não obter, no sentido de receber, obter, receber. Bom, vamos ver o que nós temos aí como possível resposta para a letra J, obter. Opa, aqui está, ó. Vai ser o que então? Take out, né? Take out, mas não é resposta não. O que take out diz? Obter algo oficialmente publicado. Então, vamos ver agora o que nós temos aqui. Por que não obter? Gente, nesse caso, nós vamos colocar o ing. Eu não posso colocar why not to obtain. Então, nós vamos colocar na forma de ing. Então, why not taken out. Ok? Taken out, com ing. Não esqueça que o verbo to take é terminado em e. Quando eu vou acrescentar naturalmente, né, o ing, eu tiro o e. Então, taken out. Então, why not taken out a regular subscription and be sure receiving, outro gerúndio aí, né? Each edition as soon as it's published. É isso aí. Outro phrasal verb interessantíssimo. E vamos treinar cada vez mais, olhar, né? Eu queria que vocês trouxessem para mim outros phrasal verbs encontrados em filmes, minisséries, músicas, né? E também em filmes. E desse para, logicamente, para a próxima aula. Que nós vamos continuar um pouquinho mais com isso aqui para a gente ver um pouquinho mais sobre eles. E então, letra K. O problema de perder peso, olha o gerúndio de novo aí, loosen. Eu acho que tudo é que suas roupas precisam ser ajustadas, precisam ser encurtadas. O que vocês acham que pode ser a resposta? Então, lembrando que está um phrasal verb, né, outra vez no nosso participo passado, que nós temos aqui o verbo to be. Então, passa a ser, naturalmente, aí, to be mais o participo passado, verbo to take. Então, to be taken. Mas qual preposição nós vamos colocar para finalizarmos, né, gente? Estamos chegando ao finalzinho aí. Taken after, taken in, taken off, taken on, taken out, taken over, taken to ou taken up. O que vocês acham que pode ser a nossa resposta, gente? Quem colocou taken up é a resposta correta, porque é no sentido de encurtar, né? Tornar mais curto, diminuído em relação a tamanho. Pessoal, é isso aí que nós tínhamos para vocês hoje. Lembrando que eu pedi para vocês olharem os falsos cognatos, só lembrando na listinha dos falsos cognatos, que é muito grande, só para a gente finalizar nos últimos minutinhos. Olha como ele engana muito bem. Abuse não é abusar, é ofender. E abusar é o verbo to abuse também. Então, você vê que ele é um falso cognato. Olha esse outro número 2. Actual não é atual, é real, é sinônimo de real, sinônimo de true. E atual significa present, current. Você vê que eles são... Olha o verbo, olha aqui a palavra adept. Não é adepto, é hábil, capacitado. Tá vendo? E adepto seria follower. Então, você vê que os falsos cognatos sempre vão nos deixar realmente o quê? Com a pulga atrás da orelha, porque não podemos pensar em português nesse momento. Nós devemos olhar o contexto para a gente poder resolver da maneira mais correta e da maneira mais acessível. Certinho, pessoal? Então, ficamos por aqui.
Os exercícios que nós vamos deixar para vocês vão estar aí à frente, que vai ser a letra B e letra C e letra D. Sempre lembrando que são outros phrasal verbs que vão aparecer por aí. Um abração para todos, muito obrigado pela atenção. Eu gostaria que todos colocassem seus nomezinhos aí, né, por completo, colocando 2 pontos no final presente, depois os 2 pontos para fazer a presença. E ficamos por aqui. Um abração para todos e se cuidem e não se esqueçam que logo, logo nós vamos voltar à normalidade. Muito mais breve que vocês possam imaginar. Fique com Deus, a próximo e valeu! Espero que tenham gostado da aula, gente. Fiquem antenados, fazendo os nossos exercícios dos professores também. E até a próxima, valeu? Alguma coisa no bate-papo, alguma pessoa? Que a câmera estava ligada. Qual que é o capítulo? O capítulo que nós acabamos de ver é o capítulo 22. Tá? Tá lá no nosso tablet, capítulo 22. Tudo bem? Maravilha? Fique com Deus, gente. Um abração para todos. Muito obrigado. Encerramos por aqui. E até a próxima. Não se esqueçam, saindo das ruas, usem máscaras. Valeu? Um abraço para o papai e a mamãe e todo mundo que os circunda, né? Valeu, um abraço.